Pessoal, boa noite. Eu me chamo Antônio Luiz Martins Júnior e sou professor da disciplina de Física Geral. Todos me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Eu acredito que sim. Beleza, obrigado. Então, nessa nossa videoaula de hoje, nós iremos ver algumas resoluções de exercícios sobre oscilações em ondas, que é o assunto da nossa unidade número 3. Tá? Então, os objetivos dessa unidade de oscilações em ondas são estudar o movimento harmônico simples e suas características, apresentar a lei de Hooke, analisar sistemas massa-mola e pêndulo simples e discutir métodos e técnicas de resolução de problemas físicos para análise e interpretação da teoria abordada. Os conteúdos são oscilador harmônico simples, que nós iremos nos referir como OHS, tá? A sigla oscilador harmônico simples, lei de Hooke, pêndulo simples, ondas e suas características, né? Que é o assunto que nós abordamos no final desta unidade. Nesse nosso primeiro exemplo, tá? Nós iremos trabalhar com um sistema massa-mola. O que é o sistema massa-mola? O sistema massa-mola, ele consiste de uma massa, de um corpo, preso a uma mola. E aí, quando você estica essa mola, esse sistema, essa massa presa à mola, ela vai passar a oscilar. Tá? No movimento de vai e vem. Esse movimento de oscilação é esse movimento de vai e vem, tá? Que o corpo faz durante esse movimento. Se eu tiver atrito entre o corpo e o plano, esse corpo ele vai oscilar e aos poucos ele vai parando, né, vai reduzindo sua velocidade até parar. Se o sistema não tiver atrito, tiver o mínimo possível de atrito, ele vai oscilar. Se ele não tiver atrito, ele vai oscilar infinitamente. E se ele tiver um atrito muito pequeno, tendendo a zero, ele ainda vai oscilar por um tempo bastante por um espaço de tempo bastante elevado. Vai demorar a parar. Então, pois bem, nesse primeiro exemplo nós temos o seguinte, nós temos esse sistema aqui e nós temos que a extremidade esquerda de uma mola horizontal é mantida fixa. Tá? Então, está aqui a extremidade, então ela é mantida fixa, ou seja, a mola está presa aqui nessa extremidade. Ligamos um dinamômetro na extremidade livre da mola e puxamos para a direita. O dinamômetro seria representado por esse dispositivo aqui. O que é o dinamômetro? O dinamômetro é um instrumento que nós utilizamos para medir uma força. Tá? Então, quando eu quero medir a intensidade de uma força, eu faço uso desse equipamento que é o dinamômetro. Então, esse dinamômetro está preso na mola, na extremidade da mola livre, tá? E puxamos para a direita a mola. Verificamos que a força que estica a mola é proporcional ao deslocamento. O deslocamento é do quanto que a mola ela conseguiu se esticar. Então, é proporcional ao deslocamento, tá? E que uma força de 6 newtons produz um deslocamento de 0,03 metros. Ou seja, quando for aplicada uma força de 6 newtons, a mola se esticou de 0,03 metros. E aí ele pergunta, a seguir removemos o dinamômetro e amarramos a extremidade livre a um corpo de 0,5 kg e puxamos até uma distância de 0,02 para a direita ao longo de um percurso sem atrito. E liberamos do repouso. Calcule a constante de mola K. E calcule também a frequência ômega, a frequência F e o período de oscilação do objeto. Pois bem, o nosso sistema ele vai estar oscilando, né? Vai ser aplicada a ele essa força de 6 newtons, e aí ele pede para que nós calculemos o valor de K. Quem é K? K é essa constante que aparece bem aqui. Tá? Essa constante aqui, ela é chamada de constante de mola. Essa expressão aqui é a expressão da lei de Hooke.
que descreve como é que uma mola se comporta quando nela é aplicada uma força. Ela me diz que a força, essa força aplicada na mola, ela é diretamente proporcional à constante de mola, que é o K, e também ao deslocamento. Ou seja, quanto maior a força que eu aplicar, maior vai ser o valor que essa mola ela vai esticar. Né? Quanto menor a força, ela não vai se esticar tanto. Então, isso que descreve a lei de Hooke. E aí nós vamos calcular o valor de K. Ele nos dá o valor de K, de F, né, que diz que F vale 6 newtons. Ele me diz que o valor de X, que é esse deslocamento, é de 0,03 metros. Então eu vou pegar essa expressão aqui e vou resolver para K. Esse X aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, então eu vou ficar com K igual a menos F sobre X. Esse sinal negativo aqui é porque essa força ela é uma força restauradora. Ou seja, ela se opõe, a força que a mola exerce, ela só opõe à força que é aplicada sobre ela. E ela tende sempre a puxar o objeto para o ponto de equilíbrio, tá? Que é esse ponto que a bola está quando ela está relaxada. Então, substituindo aqui o valor da força, a força vale 6 e o valor de x é 0,03. Tá? Se eu quiser expressar o valor de K em módulo, quando eu tirar o módulo desse valor aqui negativo, esse valor vai ficar positivo. Então, por isso que eu expressei aqui a resposta no valor positivo. E quando eu divido 6 por 0,03, tá? O valor de K fica sendo igual a 200 newton por metro. Ou seja, esse daqui é o valor da constante de mola, é o valor de K. Esse valor de K, né, dessa constante de mola, ele depende do material de que é feita a mola. Então, se eu tiver uma mola mais dura, uma mola mais, digamos, mais grossa, mais difícil de esticar, o valor de K ele vai ser bem alto. Se eu tiver uma mola mais fácil de esticar e mais fina, né, esse valor de K ele vai ser menor. Então, o valor de K ele vai mudar dependendo do tipo da mola que eu utilizar aqui no experimento. Na letra B, ele pede para calcular a frequência ômega, a frequência angular, aliás, a frequência angular, que é o ômega, a frequência F e o período, né, que o objeto oscila. Esse período é o quanto de tempo que o corpo ele demora para ir, voltar até esse ponto e depois retornar ao ponto inicial. Tá? É o intervalo de tempo que ele demora para fazer uma oscilação completa. Então eu vou ter que, por definição, o valor da frequência ômega é raiz de K sobre M, ou seja, raiz quadrada da constante de mola que nós achamos na letra A, dividido pela massa do objeto, que ele nos dá aqui, que é 0,5 kg. Então eu só preciso substituir aqui, no lugar de K eu vou colocar 200, no lugar da massa eu vou colocar 0,5. 200 dividido por 0,5 dá 400. E a raiz quadrada de 400, né, quando eu tiro aqui a raiz quadrada disso aqui, dá 20 metros por segundo. Né? Você pode estar verificando com uma calculadora que dá esse resultado. Depois ele pede para calcular a frequência F. Tá? Essa frequência, por definição, ela é igual a ômega, né, sobre 2π. O valor de ômega nós achamos aqui. Tá? Então eu vou substituir aqui o valor de ômega. No caso, essa unidade aqui é radianos por segundo, viu, gente? Foi um erro aqui de digitação, mas é radianos por segundo aqui. E, no caso, o valor de π, que aparece bem aqui, ó, aqui eu tenho 2π. O valor de π é 3,14, tá? Que é aquele mesmo valor que nós já conhecemos, né, lá da matemática. Então, quando eu faço aqui 2 vezes 3,14, aqui vai dar 6,28. E aí eu vou ter 20 dividido por 6,28. Se eu dividir 20 por 6,28, como resposta eu vou obter 3,2. A unidade dessa frequência aqui é o Hertz. Tá? Essa frequência ela representa um ciclo dividido pelo intervalo de tempo que o objeto leva para fazer esse ciclo. Tá? Ou seja, esse ciclo que eu chamo é um movimento completo, de ida e volta. E o período? O período ele é definido como sendo o inverso da frequência.
Ou seja, o período é 1 dividido por F, 1 dividido pela frequência. Fazendo essa divisão, eu vou ter 1 dividido por 3,2 e como resultado, eu vou ter 0,31 segundos. Tá? Então, esse é o período do movimento. Ou seja, para essa mola, para esse corpo preso à mola, ele fazer um movimento de ida e volta, né? Fazer um ciclo completo no movimento, ele vai demorar 0,31 segundos. É isso que essa resposta nos dá, essa é a interpretação que está nos dando esse resultado. No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos um exemplo que envolve movimento harmônico simples, tá? Na vertical. Tá? Ou seja, a vertical é essa direção aqui. Então, no caso, eu tenho uma mola que ela vai estar oscilando nessa direção, diferente do outro exemplo que ela oscilava na horizontal. Aqui ela vai estar oscilando na vertical. Então, eu tenho os amortecedores de um carro velho, que são um exemplo, né? Os amortecedores são um exemplo de movimento harmônico. Os amortecedores de um carro velho de 1.000 kg, ou seja, isso aqui é o peso, é a massa do carro, somente do carro. Estão completamente gastos. Quando uma pessoa de 980 newtons sobe lentamente no centro de gravidade do carro, ele se abaixa 2,8 centímetros. Ou seja, a pessoa ela subiu no carro e o carro ele deu uma baixadinha por conta do peso da pessoa, aliás, da massa da pessoa somada com a massa do carro. Quando essa pessoa está dentro do carro durante uma colisão com quebra-molas, o carro oscila verticalmente. Tá? Isso aqui é normal, gente. Geralmente, quando um veículo ele passa por cima de um quebra-mola, seja uma moto, carro, caminhão, um ônibus, né? Você consegue sentir uma certa oscilação. Então, essa oscilação ela advém justamente dos amortecedores do veículo, tá? Que são molas bem rígidas, bem grossas, né? Que são projetadas para suportar uma carga de massa muito elevada. Tá? Então, elas têm que ser muito resistentes. Consequentemente, o valor da constante de mola dessas molas, desses amortecedores, deve ser muito alto. Então, nós temos o seguinte, quando a pessoa ela está dentro do carro, né, colisão com quebra-mola, o carro oscila verticalmente em movimento harmônico simples. Cria o modelo do carro e da pessoa como um único corpo, sobre uma única mola, e calcule o período e a frequência da oscilação. Geralmente, esses veículos eles têm um sistema de amortecedores, não é só uma mola, são várias molas. Aqui no problema, ele pede que nós consideremos o peso da pessoa, aliás, a massa da pessoa e a massa do carro como se fosse de um corpo só. Então, no caso, eu vou ter que somar a massa do veículo, tá, com a massa da pessoa. Só que observem aqui que esse valor aqui não é a massa da pessoa, porque esse valor ele é dado em Newton e a massa ela tem que ser dada em quilograma, ou seja, isso aqui é a força-peso agindo sobre a pessoa. Então eu vou ter que descobrir o valor da massa a partir dessa expressão, desse dado que é nos fornecido pelo. Então eu posso aplicar a lei de Hooke, tá, para saber qual é a constante de mola. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: F é igual a menos Kx, isso aqui é a expressão da lei de Hooke. Tá? Ou seja, K vai ser igual a menos F sobre X. O valor de F, tá, é 980. E o valor de X, né, é 2,8 centímetros. Tá? 2,8 centímetros. Só que eu preciso transformar isso daqui para metros. Por quê? O valor do deslocamento no Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, ele é fornecido em metros. Aqui está em centímetros. Para transformar de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Então, se eu dividir esse valor aqui por 100, eu vou obter 0,028. Então, se eu dividir 980 por 0,028, isso aqui vai dar 35.000 o valor de K, né? E aí eu posso transformar, usar a notação científica, então eu posso expressar esse resultado como sendo 3,5 vezes 10 a quarta Newton por metro. A unidade do K é Newton por metro, tá? Muito bem.
Agora eu preciso descobrir, além dessa constante, né, eu preciso descobrir a massa do objeto. A massa do objeto, ela vai ser a força-peso, no caso a massa da pessoa, vai ser a força-peso dividido pela aceleração da gravidade. A gente sabe que o peso ele é igual a massa vezes a gravidade. Então a massa vai ser o peso, que a gravidade está multiplicando, ela vem para cá dividindo. Então a massa vai ser igual ao peso pela gravidade. O peso vale 980. Tá bem aqui a força-peso. E a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, quando eu divido 980 por 9,8, eu obtenho 100 kg. Ou seja, o valor do peso da pessoa, né, aliás, o valor da massa da pessoa é de 100 kg. E o valor da massa do carro é de 1.000 kg. Então, no momento que eu for calcular o que é pedido na questão, que no caso é o período, né, e a frequência, eu vou ter que considerar essa massa de 1.000 kg somada com essa massa de 100 kg, que no caso vai dar 1.100 kg. Então, o período, por definição, ele é definido como sendo 2π raiz de m sobre k. Então, eu vou repetir aqui. 2 vezes o valor de π é 3,14, aí eu vou ter a raiz quadrada. A massa do carro mais a massa da pessoa, dividido por k, que é 35.000, tá? Que é o valor que nós achamos aqui, para a constante de mol. 2 vezes 3,14 dá 6,28, 1.000 mais 100 dá 1.100, então eu vou ter raiz quadrada de 1.100 por 35.000. Quando eu divido 1.100 por 35.000, eu chego nesse resultado, 0,0314. Tá? E a raiz quadrada de 0,0314 dá 0,177. E aí eu vou ter que 6,28 multiplicado por 0,177 vai dar 1,11 segundos. Ou seja, o período de oscilação desse objeto, né, desse carro velho, né, quando passa pelo quebra-mola, vai ser de 1,11 segundos. Ou seja, isso aqui é o intervalo de tempo que o carro demora para ir e voltar, né, subir, descer e depois retornar à posição de equilíbrio, que é a posição que ele tinha inicialmente. Tá? Então, ele demora 1,1 segundos para fazer isso daí. É pedido também na questão a frequência, eu acabei esquecendo de botar. Mas para você obter a frequência, basta você pegar esse valor que a gente obteve pelo período e inverter. Ou seja, se eu pegar 1 e dividir por 1,11, eu vou obter a frequência. No caso, a frequência vai dar 0,9 Hz. Tá? 0,9 Hz. Então, esse aí seria o resultado para a frequência. Muito bem. No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Nós temos um sistema que é chamado de pêndulo simples. Sistema que é chamado de pêndulo simples. O que é o pêndulo simples? O pêndulo simples ele consiste de uma massa presa a um fio, né? E imagina que você estica essa massa e solta. Então ela vai fazer um movimento de oscilação. Um movimento de vai e vem. Tá? Então esse sistema é o que nós chamamos de pêndulo simples. Tem os relógios antigos, né, que eles utilizavam esse sistema aqui. Tá? Que a gente chamava de relógio de pêndulo. Tá? Hoje em dia ele não é tão utilizado, são mais peças antigas, né? Mas eles utilizavam, ele tinha um pêndulo semelhante a esse, né? Que registrava os segundos. Então, o movimento de ida e volta, tá? Ele demorava 1 segundo para ir e voltar. Tá? Então, no caso, o ciclo desse pêndulo aqui, ó, é quando ele vai e volta, completou um ciclo. Vai e volta, 2 ciclos, e assim por diante.
E aí na questão ele pede para que a gente calcule o intervalo de tempo que esse pêndulo demora para ir e voltar. Ele nos dá o seguinte, ele nos dá que o pêndulo tem um comprimento de 1 metro. O que é 1 metro? 1 metro seria esse comprimento do fio do pêndulo. Tá? Esse comprimento aqui ele vale 1 metro. Ele diz o seguinte, que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede para que nós calculemos a frequência e o período. Eu vou começar calculando o período, tá? que é aquele mesmo parâmetro que nós calculamos anteriormente, só que aqui no pêndulo simples, o período ele é dado por essa expressão aqui. Por quê? Na verdade, o período ele depende do comprimento do fio, tá? O comprimento do fio influencia no período de oscilação do pêndulo, e também a aceleração da gravidade também influencia. Então, ele é influenciado tanto pelo comprimento do fio quanto pela gravidade. Quanto menor o comprimento do fio, tá? Menor vai ser o período. Quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser o período, né? Maior vai ser o intervalo de tempo que ele demora para ir e voltar. Pois bem, então nós temos aqui 2π fica 2 vezes 3,14 vezes raiz quadrada, né? No caso, o comprimento é 1, já está em unidade do SI, né? O L vale 1 metro, e a aceleração da gravidade vale 9,8. Quando eu faço aqui 2 vezes 3,14, eu obtenho 6,28. Quando eu divido 1 por 9,8, isso dá 0,102. Repito aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,102 dá 0,32. O 6,28 eu repito. E aí, quando eu multiplico 6,28 por 0,32, eu obtenho como resultado 2,006, que seria aproximadamente 2 segundos, né? Então, isso daqui é o período do movimento. Lembrando que o período ele é dado em segundos, tá? E aí, no caso, a frequência. A frequência é o inverso do período, tá? Significa que se eu pegar esse valor aqui, né, e inverter, ou seja, a frequência vai ser 1 sobre o período, 1 sobre t, e aí substituindo aqui esse valor, eu vou ter que 1 dividido por 2,006 vai ser equivalente a 0,498, né, que eu posso aproximar para 0,5 Hz. Tá? A unidade de frequência é o Hertz. Então, dessa forma, eu achei o período, né, ou seja, o pêndulo, para ele ir e voltar, ele demorou aproximadamente 2 segundos, e achei a frequência, né, que é definida como sendo um ciclo, um movimento completo, dividido pelo intervalo de tempo, tá, que o pêndulo demora para fazer esse movimento completo. Certo? Muito bem, vamos para o exemplo número 4. O exemplo número 4, ele já envolve ondas. Ondas também é um assunto que faz parte aqui dessa unidade, né? Oscilações e ondas, como diz aqui o título. Tá? Então, existe uma equação que ela consegue descrever o movimento de uma onda. Existe uma equação que consegue descrever o movimento de uma onda. Tá? Aqui nessa questão, nesse exemplo, ele diz o seguinte: uma onda que se propaga ao longo de uma corda é descrita por yx de t igual a 0,00327 vezes cosseno de 72,1x menos 272t, em que as unidades estão no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Aí ele pergunta qual o comprimento dessa onda, qual o comprimento da onda, período e a frequência dessa onda, qual a velocidade dessa onda. Então, a equação que descreve uma onda, de forma genérica, é essa equação aqui, ó. Y, que é função de x de t, ou seja, é função tanto da posição quanto do tempo, tá? É igual a A cosseno de kx menos ômega t. Então, que parâmetros são esses aqui? Essa equação me diz que esse deslocamento da onda depende tanto da posição x, tanto da coordenada x quanto do tempo.
tá? É uma função de duas variáveis. E é igual a A. Quem é A? A é a amplitude dessa onda, tá? Então, o valor digamos, da altura da crista ou então do comprimento do vale, né, é chamado de amplitude. Então, o valor de A aqui representa a amplitude. Aqui eu vou ter cosseno de Kx. K é a constante de onda. K é o número de onda. X seria o deslocamento, posição. Ômega é a velocidade angular. E T é o intervalo de tempo, tá, que essa onda estaria se deslocando. Então, o que eu vou fazer inicialmente? O que a gente vai fazer? A gente vai comparar essa equação aqui com essa equação aqui, que é essa equação genérica. Por isso que eu igualei essa equação com essa aqui que é nos dada na questão. Então, a partir dessa comparação, eu posso identificar alguns parâmetros dessa onda. Por exemplo, a amplitude. A amplitude é esse termo que aparece sozinho multiplicando o cosseno. Tá? Se eu olhar aqui para essa equação da onda que é nos dada, o número que aparece multiplicando o cosseno é esse número bem aqui, ó, que é 0,00327. Ou seja, comparando isso aqui, essa expressão com essa aqui, eu chego à conclusão de que esse valor aqui representa a amplitude. Certo? Então, na letra A ele pergunta qual a amplitude dessa onda. A amplitude é 0,0327 metros, que eu posso escrever na forma de potência, né? na forma de notação científica. Se eu correr 3 casas para a direita, 1, 2, 3, eu vou ter 3,27 vezes 10 a menos 3 metros. Certo? Ele pede também, né, o comprimento de onda, período e frequência. O comprimento de onda a gente representa por essa letra grega aqui que chama lambda. Tá? Então, o comprimento de onda, por definição, ele é a distância entre dois vales ou duas cristas. Né? Ele mede ali a posição, né, o intervalo de posição em que a onda começa a repetir o seu movimento. Então, por definição, lambda é igual a 2π sobre k. Né? Então, 2 vezes quem é π? Π é 3,14, nós já conhecemos, mas nós sabemos quem é o valor de k? Né? A priori não, mas quando nós olhamos para cá, o valor de k aparece bem aqui. Ó. É o número que está dentro do argumento do cosseno que está multiplicando x. Se eu olhar aqui para essa outra expressão, o número que está dentro aqui do argumento do cosseno multiplicando x é 72,1. Logo eu chego à conclusão de que 72,1 é o valor de k. Certo? Então o valor de k que eu vou utilizar bem aqui é 72,1. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 72,1 eu repito. E daí eu vou ter que 6,8 dividido por 72,1 dá 0,087 metros. Ou seja, o valor de lambda, o valor do comprimento de onda, que é a distância entre as duas cristas ou dois vales, é de 0,87 metros. Ele pede ainda para a gente achar o período. O período pode ser definido como 2π sobre ômega. Né? 2 vezes π a gente já calculou aqui, dá 6,28. E ômega. Quem é ômega? Novamente a gente vai comparar essa equação com essa. A gente observa que o ômega é o número que multiplica o tempo, que está multiplicando t. Se eu olhar para cá, o número que está multiplicando t é 2,72. Tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas e o sinal negativo? Né? O sinal negativo ele é da fórmula. Tá? Na verdade, esse ômega ele é positivo. Esse sinal negativo aqui ele advém da fórmula. Se esse ômega fosse negativo, né, eu teria que fazer menos com menos e daria mais aqui. Né? Mas na verdade ele é positivo e quando eu substituo ele aqui, ó, ele tem que vir positivo. E aí eu vou ter que 6,28 dividido por 2,72 equivale a 2,31 segundos. Ou seja, né, o intervalo de tempo que essa onda ela começa a repetir o seu movimento é de 2,31 segundos. O intervalo de tempo para ela fazer um ciclo completo é de 2,31 segundos. A frequência é um ciclo pelo intervalo de tempo
para realizar esse ciclo é 1 dividido por 2,31. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho 0,43 Hz. E, por fim, ele pede a velocidade da onda. Essa velocidade, por definição, ela é a frequência angular, ômega, dividido por K. Ou seja, 2,72 dividido por 72,1. Dividindo isso aqui, eu vou obter 0,0377 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade de propagação dessa onda nessa corda. Nosso exemplo número 5, tá? Ele envolve movimento circular e movimento harmônico simples. Tá? O movimento circular, ele acaba sendo um tipo de movimento que ele se repete com o tempo. Tá? Não sei se eu já falei sobre o significado da palavra harmônico, né? Se eu não tiver falado, harmônico é um movimento que ele se repete ao longo de períodos de tempos iguais. Tá? Então, por exemplo, se você tiver um relógio analógico, que é aquele relógio que é de ponteiro, né? O ponteiro dos segundos desse relógio, ele demora 60 segundos, né, para dar uma volta completa, certo? Então, o período do movimento dele é de 60 segundos. Então, ele realiza um círculo completo, ele dá uma volta completa no relógio em 60 segundos, certo? Então, esse daí é o período. Só que, depois que ele completa esses 60 segundos, ele vai e repete esse movimento novamente. Depois ele repete novamente, depois ele repete novamente. Então ele vai repetindo esse movimento circular, né, periodicamente, né? A cada 60 segundos, esse movimento é repetido. Tá? Então isso é o que nós chamamos de movimento harmônico. É um movimento que se repete em intervalos de tempos iguais. Então de 60 a 60 segundos, o ponteiro dos segundos do relógio ele faz uma volta. No caso do nosso exemplo, nós temos uma função que descreve esse movimento. E essa função aqui no problema é dado por x de t igual a 6 centímetros vezes o cosseno de 3π radianos por segundo vezes t mais π sobre 3. Aqui são as unidades, né? Aqui é o comprimento e aqui é o ângulo, né? Que no caso aqui está sendo expresso em radianos. O ângulo ele pode ser expresso tanto em graus quanto em radianos. Tá? Então, se você, por exemplo, tiver uma calculadora científica, você tem que se certificar de que a sua calculadora está calculando o valor do cosseno em graus ou em radianos, né? Porque se você estiver calculando em radianos, por exemplo, se você quer calcular o seno de 30 graus, né? O seno de 30 graus nós sabemos que é 0,5, mas se você colocar 30 graus e sua calculadora tiver selecionada a função em radianos, né, então o valor que vai dar lá não vai ser um valor exato, vai ser um valor errado. Tá? Então você tem que se certificar de que sua calculadora esteja em graus ou em radianos. Então, essa aqui é a função, e essa função fornece o movimento harmônico simples de um corpo. Tá? E me diz que em t igual a 2 segundos, quais são o deslocamento, velocidade, aceleração, fase do movimento. Além disso, quais são frequência, tá? E período do movimento. Então, no caso dessa situação aqui, a equação que descreve esse movimento de forma genérica é essa daqui. X de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Quem são esses parâmetros? Né? Essa aqui é a posição, né? Essa aqui é a amplitude, tá? Eu tenho a frequência angular, ou velocidade angular, o tempo, e isso aqui é a fase. Tá? Esse φ aqui representa a fase. E daí ele pergunta o deslocamento depois de 2 segundos. Tá? Como é que eu faço para achar esse deslocamento? Basta substituir aqui no lugar do t os 2 segundos que é dado no enunciado da questão. Então eu vou fazer t igual a 2. Aqui eu fiz o seguinte, essa unidade aqui está em centímetros, né? Que é uma unidade de comprimento. Então eu transformei para metro.
tá? Transformando para metro, eu divido isso aqui por 100, vai dar 0,06, e já escrevendo na forma de notação científica, dá 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros, vezes o cosseno de 3π, né, radiano, mais π sobre 3. Então, substituindo, que eu repeti, 6 vezes 10 a menos 2, cosseno de 3π, no lugar de t, eu vou colocar 2, então vai aparecer aqui 2, mais π sobre 3. 3 vezes 2, né, vai dar 6π. Então, eu vou ter 6π mais π sobre 3, que é o que aparece bem aqui. E esse 6 vezes 10 a menos 2 eu repito. Aqui eu vou ter que somar esses caras, né? 6π mais π sobre 3. Né? Isso aqui vai dar 18π mais π sobre 3. 18 mais 1 vai dar 19. Então vai dar cosseno de 19π sobre 3. E o 6 vezes 10 a menos 2 eu vou só repetindo. Esse cosseno aqui de 19π sobre 3, ele vai dar 1 sobre 2. Calculando com o auxílio de uma calculadora. E aí eu vou ter 6 vezes 10 a menos 2, vezes 1 meio, né? Isso aqui é a mesma coisa que dividir esse valor por 2. E aí eu vou ter que o valor desse deslocamento é 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? Se eu quiser expressar isso aí em centímetros, vai dar 3 centímetros. Ou seja, esse daqui é o valor do deslocamento, tá? Que depois de 2 segundos. E a velocidade? Bom, a velocidade é o seguinte. A velocidade, ela vai ser, por definição, né, ela é a derivada da posição em relação ao tempo. Lá no ensino médio, né, a velocidade ela é definida como ΔX sobre ΔT. Ou seja, o deslocamento pelo tempo. Tá? Eu posso expressar essa velocidade em termos de derivadas, né? Que é um assunto que eu acredito que vocês já viram em matemática, em cálculo. Então, por definição, a velocidade ela é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Tá? E daí eu vou ter que dx dt vai ser igual. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão aqui. Quando eu derivar essa expressão, vou ter o seguinte. O A é constante, derivada do cosseno é menos seno, tá? E aí eu vou ter que derivar o termo de dentro, porque também tem dependência em t. Então, quando eu derivo o termo de dentro, φ é constante, derivada de um termo que é constante dá zero, mas a derivada de ômega-t vai dar ômega. Ou seja, a velocidade vai ser menos a ômega seno de ômega-t mais φ. E agora, substituindo os valores, eu vou ter o valor de A é 6 vezes 10 a menos 2, o valor de ômega é 3π, né? E aí eu vou ter o seno de 3π mais π sobre 3. Faltou o 2 aqui, né? 3π, né? Vezes 2 mais π sobre 3. Como é que eu sei que o valor de ômega, né, é 3π? Como é que eu sei que o valor de φ é π sobre 3? Como é que eu sei que o valor de A é esse aqui? Comparando, né? Se eu comparar essa expressão aqui com essa daqui, eu vou observar que esse aqui é o valor de A. Vou observar que cosseno de ômega vezes t, né? Aqui está o ômega, aqui está o t. O ômega é o termo que multiplica o tempo, está bem aqui. E o valor de φ é o que aparece sozinho dentro do argumento do cosseno. Então, φ vale π sobre 3. Tá? Esse ângulo aqui é 19,3, que é o mesmo daqui, ó. Só que agora, né, nós temos o seno. Então, eu vou ter que o seno disso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Né? O menos 18 eu repeti. O π vale 3,14. Faltou aqui a potência 10 a menos 2. E aí, quando eu multiplicar raiz de 3 dá 1,73, repetir. E aí, quando eu multiplicar tudo isso aqui, ó, 18 vezes 3,14
vezes 1,73 dividido por 2, né? Isso aqui vai dar 48,88, né? Lembrando que isso aqui é negativo, então o resultado vai ter que ser expresso com sinal negativo. E a potência, eu repeti, que é 10 a menos 2. Tá? 48,8 a gente pode aproximar para 49, então eu posso ter que a velocidade vai ser menos 49, aproximadamente menos 49 vezes 10 a menos 2 metro por segundo. Então, esse aqui é o valor da velocidade, tá? Que é adquirido por essa onda aí, né? Por essa função, que é descrita por essa expressão. A gente tem ainda a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? No caso, quando eu derivar a velocidade em relação ao tempo, eu vou obter que essa aceleração vai ser menos a ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φ. E aí, substituindo os parâmetros, o valor de A, 6 vezes 10 a menos 2, o valor de ômega, 3π. Observem que aqui o ômega está ao quadrado, então eu tenho que colocar aqui ao quadrado. Cosseno de ômega t, né? Então fica 1 ômega vezes 2, 3π vezes 2, né? Mais π sobre 3, que é o valor de φ. E aí eu vou ter cosseno, isso aqui vai dar cosseno de 19π sobre 2, nós já calculamos isso aqui dá 1 meio. Aqui eu vou ter 6, né, vezes 3π ao quadrado vai dar 9π ao quadrado. Bem aqui, 6 vezes 9 dá 54, sinal negativo eu repito, 10 a menos 2 está aqui, né, e eu vou ter π ao quadrado, π é 3,14, ou seja, vai aparecer um 3,14 ao quadrado. E aí eu vou ter 54 vezes 3,14 vezes 1 meio, tá? E aí 3,14 ao quadrado dá 9,36, 54 vezes 1 dividido por 2 dá 27, 27 vezes 9,86 dá menos 266,2. Então o resultado da aceleração vai ser menos 266,2 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. A da velocidade é metro por segundo e da posição é só metros. Aí ele pergunta a fase. A fase é o φ. Então o φ ele aparece sozinho aqui, ó. Tá? Então é fácil observar que o valor da fase é π sobre 3. Ele pede a frequência é ômega sobre 2π. O valor de ômega é 3π, né? Vai ficar 3π dividido por 2π, aí eu cancelo π de cima com π de baixo. 3 dividido por 2 dá 1,5. E o período é 1 sobre a frequência, ou seja, 1 dividido por 1,5. Quando eu faço essa divisão, o valor do período é 0,667, né? Ou aproximadamente 0,67 segundos. Tá? Então, esse daí é o valor da frequência. Então, nós calculamos todos os parâmetros que são solicitados na questão. E, por fim, nós temos o exemplo número 6, né? Que também é um exemplo que envolve ondas. Uma onda transversal, senoidal, com 2,5 milímetros de amplitude e 1,8 metros de comprimento, propaga-se com velocidade de 36 metros por segundo da esquerda para a direita, ao longo de uma corda esticada na horizontal. Considere a origem da extremidade esquerda da corda sem perturbação. No instante t igual a 0, a extremidade esquerda da corda tem seu deslocamento máximo para cima. Ache a frequência angular, número de onda, pede para achar também a função yx de t, que descreve essa onda, a função y de t, para uma partícula na extremidade esquerda da corda. Então, o que é nos dado aqui no enunciado da questão? Ele diz assim, uma onda transversal senoidal com amplitude de 2,5 milímetros, né? Está aqui a amplitude, 2,5 milímetros, que transformando para metro, dá 2,5 vezes 10 a menos 3 metros, né? Lembrando que transformando milímetro para metro, basta dividir esse valor por 1000. O valor do comprimento de onda é 1,8, que é a distância entre duas cristas ou dois vales. O valor da velocidade ele também dá, que é 36 metros por segundo. E daí ele pergunta, qual a frequência
F, né? Frequência angular e número de onda. Por definição, eu sei que a velocidade ela é igual a lambda vezes F. Como eu quero a frequência F, eu vou resolver isso aqui para frequência. Então eu vou ter que a frequência vai ser igual a V, o lambda está multiplicando, ele passa dividindo, V sobre lambda. Substituindo, o valor de V é 36, o valor de lambda é 1,8, 36 por 1,8 dá 20, ou seja, o valor da frequência é 20 Hz. Ele pede a frequência angular, que é o ômega é igual a 2π vezes F, então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 20, multiplicando tudo isso aqui, nós chegamos a 125,6 radianos por segundo, que é a unidade da frequência angular. E ele pede também o número de onda. O número de onda é o K. Tá? Lembre-se que, no caso de ondas, né, o número de onda a gente representa pela letra K. No caso lá do sistema massa-mola, que obedece à lei de Hooke, né, o K ele vai ser a constante de mola. Tá? São parâmetros diferentes, embora representados pela mesma letra. Todo livro de física ele acaba usando esses mesmos parâmetros para representar constante de mola e o número de onda, que é o K. Então a gente tem que analisar o contexto para ver se esse K ele representa o número de onda ou constante de mola. Quando nós estivermos falando de ondas, ele vai representar o número de onda. Quando nós estivermos trabalhando com mola, ele vai representar a constante de mola. Então, no caso, K é igual a 2π sobre lambda, vai ficar 2 vezes 3,14 por 1,8, fazendo essa divisão dá 3,48, ou aproximadamente 3,49 radiano por metro. Nós ainda precisamos calcular a função yx de t e a função y de t. Essa função yx de t, por definição, ela é a cosseno de kx menos ωt. Tá? Quem é A? A é 2,5 vezes 10 a menos 3, já transformando de milímetro para metro. Quem é K? Né? K, eu posso obter K. Eu obtive K aqui, 3,49, a gente calculou. Vou substituir aqui, no lugar desse K aqui, K vezes X. Vai ficar 3,49 vezes X. E o ômega, a gente também calculou o ômega. Deu 125,6. Ômega vezes T, então vai ficar 125, que é o valor de ômega, multiplicado pelo tempo, que é T. Tá? E aí, enfim, chegamos à nossa expressão. Ele pede só para a gente montar a expressão. Aqui é a expressão montada. Né? Yx de t igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, que é a amplitude, cosseno de 3,49, que é o valor de K, vezes X, menos ômega, que é 125,6 vezes t. Na letra D, ele pede para a gente calcular a função y de t. Tá? Nós temos a função yx de t. Para que nós tenhamos a função y de t, como é pedido aqui no enunciado, y de t, significa que o nosso x ele tem que ser zero. Né? Para poder nós termos aqui só y de t. Quando eu faço x igual a zero, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou repetir, né? Aqui 3,49 radianos. Aqui vai aparecer um zero. Por quê? Esse número aqui ele é multiplicado por x. X é zero, então zero vai multiplicar essa parte aqui do argumento do cosseno. Menos, né? 125,6 vezes t. Isso aqui vai zerar. Então eu vou ter que y vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, cosseno de menos 125,6 radianos por segundo vezes t. Então esse aqui é o valor de y de t. Eu posso dar uma arrumada e colocar aqui y 0 de t igual, ou y de t igual a 2,5 vezes 10 a menos 3, cosseno de 125,6 radiano por segundo. Aí vocês poderiam me perguntar, o que aconteceu com esse sinal negativo? Tá? É o seguinte, a função cosseno ela tem uma propriedade. O cosseno de um argumento, um ângulo com argumento negativo, né, ele é igual ao cosseno desse mesmo ângulo positivo. Então, por isso eu posso fazer essa manipulação aqui. Né?
sumir com esse sinal negativo e deixar o ângulo, né, esse argumento aqui, positivo. Por quê? O cosseno ele tem essa propriedade. Então, por exemplo, o cosseno de menos 30 é igual ao cosseno de 30. O cosseno de menos, sei lá, 45 é igual ao cosseno de 45. É uma propriedade que o cosseno tem. Dessa forma, eu posso escrever a minha função y de t dessa forma aqui. Certo? Muito bem. Então, esse foi o nosso último exemplo. Tá? Eu agradeço a todos pela atenção. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma observação ou questionamento, você pode estar fazendo, pode estar perguntando. Essa imagem aqui é uma imagem de Albert Einstein, né, como nós sabemos, um dos maiores gênios da física, famoso pela teoria da relatividade. Tá? E eu deixo novamente essa frase: uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca experimentou nada novo. Tá? A gente tem que errar para que nós possamos aprender cada vez mais. E, acima de tudo, nós não podemos ter medo de errar. Né? Medo de perguntar, porque isso acaba travando o nosso desenvolvimento. Então, esse grande gênio da física, ele nos deixou essa frase para que nós não tenhamos medo de tentar. Né? Nós podemos errar, mas que nós sempre possamos estar nos levantando, corrigindo nossos erros e buscando sempre nos aprimorar. Isso aqui são as nossas referências, né? As referências utilizadas, né? Tá tudo lá no PPC do curso de vocês. Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Agora eu vou encerrar aqui a gravação.